Olá pessoal, sejam muito bem-vindos às nossas videoaulas. Essas videoaulas, a videoaula de hoje, né, ela está falando sobre HTML básico novamente, tá? Então essa é sobre HTML básico. Então, nós, falando especificamente para os meus alunos do IFRA aí, na última aula, na última videoaula, na verdade, mesmo no canal aí, nós vimos a respeito dos componentes HTML, né? É, nós tivemos uma pequena introdução ao HTML, falando sobre como que funciona as tags, né? Que eu tenho que informar ali a tag e eu posso ter vários atributos para a tag também, né? Então eu posso fazer todo esse processo aí e eu tenho como criar então os elementos através do HTML. Então o HTML serve para isso, né? Serve para criar elementos, para dizer para o navegador o que eu quero mostrar, se é um parágrafo, se é uma imagem, se é um vídeo, se é um título, se é uma tabela e assim por diante, né? Então nós na última aula vimos alguns desses componentes, de texto que existem, né? Como por exemplo nós vimos o título, que é vai do H1 até o H6, né? Nós vimos os parágrafos, nós vimos quebras de linhas forçadas no meio do parágrafo utilizando o BR, né? A tagzinha BR. Essa tagzinha ela não tem fechamento, né? Digamos assim. Temos também outros campos que a gente viu foram listas, né? É, vimos que existem as listas ordenadas e as não ordenadas, né, e assim por diante, né? Nós vimos alguns componentes. Hoje nós vamos ver então outros componentes, tentar passar pela maioria, pelo menos por uma boa parte aí dos nossos componentes, para que vocês tenham subsídio aí para fazer uma atividadezinha prática, colocando em prática aí, criando uma paginazinha, né? Uma página estática, colocando esses elementos para a gente praticar isso, beleza? Então vamos lá, né? Uh, Antes de mais nada, eu vou, né, mostrar aqui o exemplo que nós fizemos na aula anterior. Deixa eu tentar achar ele aqui rapidinho. Deixa eu achar aqui. Acho que a última coisa que a gente fez foi sobre listas. Deixa eu mostrar aqui a tela e vou tentar mostrar para vocês aqui. Então foi basicamente sobre listas que a gente fez, né? Tá aqui num zoom um pouco alterado, a gente vai diminuir um pouquinho o zoom. Mas né, nós vimos como criar uma lista, como criar uma lista não ordenada e como colocar uma sublista, igual nós fizemos aqui, um subitem, né, na lista. Como escolher os tipos, né? Geralmente, até pouco tempo, né, está ficando em desuso, né, nós poderíamos usar o atributo type na nossa lista, mas nós utilizamos aqui então o CSS, nós colocamos o atributo style e definimos com CSS colocando lá list style type e coloca o tipo da lista lá, né? Falamos sobre isso na outra aula. Quem tiver alguma dúvida sobre isso, veja aí a videoaula anterior. Olha só, fonte, vou ver o código fonte, ó. Então o código fonte que nós criamos, né, na aula foi esse aqui. Então, né, colocamos um char7 aqui, falamos sobre isso, né, colocamos a linguagem PTBR no HTML. As tags básicas, né, que a gente viu na aula anterior, HTML fecha cá no final. Body é o corpo da página que vai aparecer para o usuário, começa aqui e termina aqui, né? Então tudo que tiver entre a abertura e o fechamento do body, que é o corpo da página, vai aparecer para o usuário. O que tiver dentro do head, que é o cabeçalho, né, da página, o head é a cabeça da página aqui, né? Ele não vai aparecer para o usuário diretamente, é no seu título que aparece aqui em cima, ó. Então o título vai aparecer aqui em cima, né? Então aqui, ó, olha só, aparece aqui, ó, título, listas e parágrafos, né? Que é esse título que eu defini aqui, ó. Então por isso que ele está aparecendo aqui na barra do navegador, na aba do navegador aqui em cima. Depois, aí vem o H1, né, onde foi colocado aulas, subtítulos e listas, um H2 para ser um subtítulo aí, né, listas não ordenadas, e foi colocado. Então, para definir um subitem, eu coloco dentro do LI, então eu tenho o item 3 aqui, começa, né, eu crio uma outra lista dentro dele, e assim vai, né, então nós fizemos uma lista não ordenada aqui, uma lista ordenada aqui. Para definir o tipo, nós usamos isso aqui, style, né,
List Style Type Upper Alpha, no caso, letras maiúsculas, né? Alfabética. Ordem alfabética maiúscula. Aí tem o Lower Alpha, tem o Lower Roman, Upper Roman, e assim vai, né? Tem outros, o decimal, né? Decimal, nós temos o Lower Latim, né? Nós vimos aqui. O que é o Lower Latim? Vamos lá olhar, olha só. Nada mais é do que o próprio ABCD também, né? Que é a mesma coisa, Lower Alpha ou Lower Latim, vai dar na mesma. Ok, então vamos continuar então vendo alguns outros elementos, né, como eu disse, e vamos comentando e vamos fazendo também junto aí, né? Quem estiver utilizando outro tipo de editor, eu estou utilizando o Notepad++, mas se vocês quiserem utilizar outro editor também não tem problema, desde que, né, crie o código para mim, pode ser até no bloco de notas mesmo, não tem problema nenhum. O Notepad++ dá uma facilitada. A gente tem que tomar cuidado só com a questão da codificação de caracteres, mas isso aí é tranquilo. Vou falar novamente sobre isso na hora que estiver criando e aí vocês podem seguir. Ok, então vamos lá. Aqui, pessoal, nós vimos então na aula passada essa questão dos títulos, né, dos nossos cabeçalhos, que na verdade são títulos, subtítulos, né, vai do H1 ao H6. Já falamos que nós temos que tomar alguns cuidados, né, existem alguns regras, alguns acordos de normas técnicas aqui dos órgãos, né? Dos órgãos não, das engines de otimização de busca. Então, o ideal é usar apenas uma tag H1 por página estática e 2 H2, mas eu não sei se está valendo ainda todas as recomendações, porque hoje em dia nós temos alguns conceitos aí de páginas single pages, que eu não sei se vai, né, valer tudo isso, mas é bom a gente seguir, né? Sempre a gente está procurando essas especificações aí. Então hoje, como eu disse, nós iríamos trabalhar com imagens, nós vamos ver então as imagens, os links, né? Como criar os nossos links, âncoras para dentro da própria página, como criar uma tabela, né? Então nós vamos vendo aí devagarzinho nas nossas videoaulas como criar todos esses elementos aí. Voltando aqui nas nossas imagens, né? Então, deixa eu só ver aqui o tempo do nosso vídeo. Nós estamos com 8 minutos de vídeo. Para falar sobre imagem, eu vou fazer um vídeo separado sobre isso. Então, eu vou deixar essa primeira introdução aí, né? Falando sobre esses outros assuntos. Vamos aproveitar então esse tempo para falar sobre o último tipo de lista, né? E depois a gente entra no assunto de imagens. Então, falando só as listas ordenadas, as listas não ordenadas, existe um terceiro tipo de lista que é a lista de definições. Então, a lista de definições ela funciona assim, ó. Eu tenho aqui, ó, eu abro ela com DL, tá? DL. Lembre-se que a lista não ordenada é UL, né? Termina e fecha com barra UL. As listas ordenadas, que é aquela que tem uma ordem, nós começamos com OL e terminamos com um barra OL, né? A lista de definições ela começa com DL e termina com DL, né? Com barra DL. É o definition list, né? Ou seja, lista de definições. Então, e aí nós temos ainda outros conjuntos de tags que formam essa lista. O DT, que é o título da definição, ou seja, o termo a ser definido, né? Definition term, ou o título da definição. E o DD, que é a definição em si, né? Do que se trata. Então, ó, abre um DT, coloca o título, fecha o DT. Abre um DD, vou colocar o que é, né? Essa é a definição da lista número 1, né? E fecha com o DD. E aí abre outro DT, né? Com outro título e o DD para definição do texto da definição, né? E assim vai. Então assim nós vamos seguindo e vai ter o resultado, como resultado vai ser isso aqui, né? Ou seja, vai ter um título e vai ter uma indentaçãozinha, né? Colocando um pouquinho para frente e colocando a definição logo na linha de baixo. Que tem o segundo item e a definição dele, terceiro item e definição dele.
Então esse é o resultado final aí, né, dos nossos elementos. Só para a gente ver como que ele criaria isso, né? Deixa eu só fechar aqui algumas coisas que eu tinha aberto. Tem alguns exercícios de outras aulas, né? Aqui. Já vou mostrar aqui para vocês. Então aqui, ó. Eu vou abrir o meu Notepad++. Eu orientei vocês que criassem um arquivo base. Então, se vocês fizeram isso, é só vocês virem aqui em abrir. Deixa eu ver aqui se eu estou no lugar certo. Não estou, né? Estou no PyCharm Projects aqui. Deixa eu ir no Google Drive aqui. 2021. Programação 1. Exemplos aqui. Então aqui dentro de exemplos eu coloquei o base HTML. Esse arquivo meu aqui é o arquivo de base, é o arquivo que vai servir para eu criar outros arquivos a partir dele. Então eu vou abrir ele aqui, ó. Então eu tenho aqui, eu vou até depois colocar uma outra meta informação aqui. Na próxima aula a gente vai fazer isso, que eu acho bacana porque já ajuda para a gente visualizar no celular, por exemplo, né? Mas vamos não é tão necessário porque a gente nem colocou no servidor ainda, né? Depois vamos ver como fazer isso. Mas olha só, então aqui tem esse arquivo base, e o que eu vou fazer? Então eu vou vir aqui em salvar como, tá? Então, ou Ctrl Alt S, e vamos dar um novo nome para esse arquivo aqui, no caso, né? Eu vou salvando como outro arquivo. Então eu vou colocar aqui, assim, lista definicóis, né? Eu não gosto de colocar acento em nome de arquivo. Deixa assim, né? E pode dar um enter se tiver aqui, né? Como hypertext markup language, né? Tá aqui. Tem que estar nesse jeito aqui. Se não tiver, você vai colocar o ponto HTML. Não tem problema também colocar o ponto HTML ali no final, tá? Mas agora, se tiver marcado como texto, ele não vai salvar como HTML, mesmo você colocando ponto .html ali. Então, a gente tem que tomar cuidado com o tipo do arquivo aqui. Vamos mandar salvar. Ok, salvou. Então, agora nós temos o arquivo lista de definições aberto. Agora eu posso fazer as alterações que eu quiser. Importante sempre prestar atenção nisso aqui, ó, na codificação de caracteres, se está marcado como codificação UTF-8, tá, pessoal? Para evitar problemas de depois ter que converter e ele perde alguns caracteres, né? Mas então é isso aí. Na aula a gente pode mudar o título aqui, né? Colocar assim, aula lista de definições, beleza? Aqui então vê o corpo da nossa página. Então vamos colocar aqui um H1, né? Um título aí. Lista de definições, né? Vamos colocar um /H1 para a gente não esquecer de fechar, né? E aqui nós vamos então definir a nossa lista de definições. Vamos colocar, por exemplo, vamos colocar aqui, deixa eu pensar aqui, medicamentos. Vamos pensar aqui em medicamentos. Vou colocar assim, H2. Vou colocar um /H2 aqui para não esquecer de fechar. E nesse meio então eu vou colocar um subtítulo, né? Vou colocar assim, medicamentos, né? Beleza. Agora então aqui eu vou abrir uma lista de definições. Então definition list, né? DL. Não vamos esquecer de fechar o DL. Beleza. Então dentro do DL eu vou ter um título, né, para minha lista, que é DT, né? DT. Vou fechar com DT para não esquecer. E aqui nós vamos colocar, por exemplo, dipirona. Dipirona, né? É um medicamento. Aí nós vamos colocar o DD dele agora, ou seja, a definição dessa lista que eu acabei de informar anteriormente. DD. Vou colocar um /DD aqui. E aí vou colocar a definição do dipirona. Que é
analgésico e anti... Não sei se tem mais o IF, né? A nova acordo ortográfico aí. Analgésico antitérmico. Não sei realmente se tem. Vou deixar com IF, hein? Depois a gente pergunta pro professor de português, né? Então, ó, analgésico antitérmico. Tá. Aí eu colocaria o que eu quisesse aqui, né, pessoal? Continuando aí, colocava a definição. Tudo que tiver entre a abertura da tag DT, né, que nós falamos sobre isso, e o fechamento da tag DT vai ser a definição do termo anterior aí. Então nós vamos colocar outro DT aqui rapidinho, né, só pra gente né, servir de exemplo. Nós já estamos acabando essa videoaula, então vamos lá. Vamos colocar aqui, não sei, colocar assim, hidróxido de alumínio. Opa. Hidróxido de alumínio, beleza. Vou colocar aqui um DD para ele. Não, para não esquecer, a gente já fecha. Vamos colocar aqui. O que eu coloco aqui? Antiácido. Antiácido. Antiácido, tá bom, deixa assim, né? Não veio nada na cabeça para não perder tempo. Então, ó, pessoal, isso aqui como é que funciona a lista, ou seja, tem parzinhos. Se você quiser colocar um pouquinho para frente, assim, para dizer que a definição é do termo anterior, fica melhor ainda. Quanto melhor a indentação aqui, ó, a gente sabe onde é que está abrindo e fechando as coisas, né? Então isso aqui é bom a gente utilizar, porque na hora de dar manutenção numa página, vai facilitar muito a nossa vida se tiver com essa indentaçãozinha. Então, sei, ó, o DT está aqui, está fechando aqui, ó, né? Tá fechando bem aqui. O Notepad++, ele dá essa opção pra gente aqui de diminuir aqui, ó, e saber onde é que tá, o que está dentro dele, né? Mas se a gente vê em algum outro campo, a gente pode clicar também, ele vai destacar onde é que está começando e onde é que está finalizando. Ó. Aqui, né? Finalizou bem ali, então assim vai, certo? Então, pessoal, vamos ver como que está ficando isso. Vou salvar aqui. Vou lá no meu... Opa, onde é que eu salvei aqui? Onde eu salvei o arquivo, lista de definições, vou mandar executar. O meu aqui está para executar no Edge. Eu posso mandar executar em outro navegador também. É só clicar aqui com o botão direito, abrir com, e mandar abrir, por exemplo, com o Chrome. Beleza, então ela acabou de abrir aqui para mim com o Chrome. É importante, como eu disse, testar em diferentes navegadores, né, pessoal? Eu vou mostrar aqui para vocês que eu acabei. Isso, ó, tá aqui. Então a lista de definições, ó, H1, isso aqui é um H2, né? Isso aqui é uma lista de definições. O DT é esse daqui, né? E o DD, que é a definição, tá aqui. Então essa aí é a última lista que a gente ficou devendo na outra aula. Então agora nas próximas videoaulas nós vamos ver como inserir as nossas imagens, criar os nossos links e assim por diante, ok? Então até a próxima videoaula, pessoal. Não perca aí para vocês, para nós falarmos um pouquinho sobre esses assuntos aí. Até a próxima.